Povo de Deus, paz e graça, louvado seja o nosso Eterno, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente neste dia chamado hoje. Amados e amadas, passando aqui neste dia para poder trazer uma palavra da parte de Deus para nossas vidas, que com certeza ela servirá de edificação para vossas almas, melhor dizendo, para nossas almas. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer hoje aqui está relacionado, aleluia, a um assunto muito importante. Aleluia, louvado seja Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, do verso 22 a seguir. E eu tenho certeza que você que se encontra do outro lado, que vai ouvir esta palavra, se você fizer menção dela, se você fizer um bom uso desta palavra, Deus irá te abençoar poderosamente, mais do que Ele já tem te abençoado. A palavra de Deus, ela tem um poder para transformar qualquer vida, onde quer que se encontre uma pessoa que possa estar a meditar, que possa estar a ouvir e começar a praticar esta palavra, os mandamentos ao qual o nosso Deus enviar através do teu Filho Jesus Cristo, com certeza você será bem mais que aventurado. Irmãos, hoje esse assunto vai estar relacionado aos verdadeiros cristãos e aos falsos cristãos. Nós vamos conhecer, porque o verdadeiro cristão, ele não é reconhecido por estar com uma Bíblia na mão, por estar andando bem trajado com suas vestes, mas sim com as suas ações, com seus comportamentos. Quem bem não sabe que Jesus, ele sempre teve um bom comportamento. Jesus, ele abraçou a todos. Jesus, ele recebeu a todos. A prostituta, ladrão, afeminados, enfim, todo tipo de pessoas Jesus recebera e até hoje ele recebe, está de braços abertos. Jesus, ele não nos rejeita, ele não vira as costas para mim nem para você. Ele sempre está apto a nos receber, a nos acolher. Então tenha certeza que esse Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele nunca vai te abandonar. Ele nunca tem desprezado a sua igreja. Ele sempre está apto a nos socorrer. Mas estamos vivendo em tempos difíceis, não tão somente no Brasil, mas em toda parte do mundo. Por quê? Porque as pessoas estão até lendo a palavra, mas não estão exercendo como ela sim nos ortuga através do Espírito Santo de Deus, ou nos orienta. Porque temos que apregoar esta palavra, como assim Paulo disse, que se ainda eles, nós, humanos, ou anjos descer do céu, e pregar um evangelho que não é conivente ao de Cristo, em anátema, não receba, não aceite. E nós sabemos muito bem que existem pessoas que são bastante estudiosas, pessoas que gostam de se aprofundar na palavra, prega a palavra de uma maneira até muito específica, em que chama a atenção das pessoas, mas porém não vive como a palavra está mandando. E alguns até que conhecem, mas pega a palavra e quer distorcer a palavra de Deus, ao invés de pregar aquilo que a Bíblia manda, ao invés de viver aquilo que a Bíblia manda. Então observe, irmãos.
Eu peço a você a sua atenção, que você possa assistir o vídeo todo, que possa compartilhar com as pessoas, para que almas venham a ser transformadas, venham a ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Vamos aqui entrar na palavra, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, e do verso 22 a seguir. Mas eu vou ler duas palavras para que você possa entender. Depois eu vou entrar no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 23, e o verso 43, se não me engano. E você pode dar continuidade em sua casa a ler a palavra. Leia a palavra. Não fique sem ler. Seja um evangélico bereano. Procure se aprofundar na palavra. Não é o que o homem fala. Não é o que eu falo aqui. O que eu falar aqui que for na direção de Deus, o que outra pessoa fala que for na direção de Deus, você olhou na Bíblia, corrigiu, tudo está correto, você segue esses parâmetros. Se está fora disso, você já não segue, para que você também não venha sofrer a consequência. Olha o que diz aqui, no livro de Mateus, capítulo 27, verso 22, a seguir. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Observe, irmãos. Aqui o próprio Pilatos está dizendo que Jesus não tem nenhuma tipo de comportamento ilegal mediante a presença dos olhos dele, que Jesus não teria cometido nenhum delito e que Jesus ele é justo. E ele poderia, entre aspas, soltar Jesus naquele momento, absolver do que o povo estava acusando Jesus. Mas para se cumprir a palavra de Deus, isso teria que acontecer. Mas o que chama a atenção aqui, que eu falei logo no início, que vamos falar dos verdadeiros cristãos e dos falsos cristãos. Essas pessoas que clamavam e pediam que Jesus viesse ser crucificado, essas pessoas eram quem? Os sacerdotes. Essas pessoas eram os evangélicos, que diziam ser evangélicos. Porque aqui a Bíblia não vai contar um relato dos 12 está ali presente. Mas tinha muitas pessoas que presenciaram Jesus multiplicar o pão, o peixe, curar, ressuscitar, todas essas coisas. Mas eles preferiram um ladrão e um assassino do que a Jesus. Entende? Mesmo vivendo do lado de Cristo, mesmo Jesus ensinando o caminho correto, eles não absolveram a verdade para eles. E hoje não é diferente. Hoje está acontecendo isso dentro da igreja. Pessoas que seguem o homem, mas não seguem a Deus.
pessoas que não absorvem o ensinamento de Deus para com a igreja, como agora o que fizeram, esses escândalos a respeito do templo de Deus. E eu sei que Jesus, ele sempre está apto a nos perdoar. Mas cada ação que nós tomamos, há uma reação. Então a igreja precisa despertar-se. Principalmente lideranças que pregam sobre o amor, que pregam sobre o perdão, e não vivenciou o perdão nesta época. A época da eleição aí no Brasil, apontando só sobre um homem e defendendo o outro, não. Nenhum dos dois é para ser condenado, nem apontado. Até porque Deus ama a todos. Agora, eu e você, conhecendo a verdade e não praticando ela, estamos mais incorretos do que aqueles que não conhecem. Porque é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Está escrito. Então vamos aqui no livro para que você possa entender o que eu quero falar contigo. Livro de Lucas, capítulo 23. E eu vou pegar aqui do verso 40, que vai dizer assim, ó. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este mal nenhum fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pronto. Aqui você vai conhecer os verdadeiros evangélicos e os falsos evangélicos, que condenam as pessoas, que julgam as pessoas, que se levanta contra a vida da pessoa. Observe que Jesus é escolhido e trocado por um ladrão, por um assassino. Por quem? Pelos próprios evangélicos, que estavam ali, que dizia que conhecia tudo. A verdade, o amor de Cristo, o amor de Deus. E não tinha nada disso no coração. Pessoas más, pessoas corruptas, pessoas que seguem o que o homem diz e não o que a palavra ensina. Precisa nascer de novo, precisa se converter, precisa dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Hein? Se envolvendo em escândalo, sujando o altar de Deus. E observamos aqui que Jesus, ao ser trocado por um ladrão, um assassino, lá na cruz, ele vai perdoar um ladrão. Enquanto eu e você estamos pensando em julgar as pessoas, que é ladrão, que é lésbica, que é homossexual, isso não convém a mim nem a você. O que convém a cada um de nós é fazer o papel de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. Porque Jesus é quem vai estar na incumbência, através do seu próprio Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, para cuidar dessas pessoas. Jesus é quem vai salvar as pessoas. Não sou eu e nem é você, até porque eu e você estamos na dependência dessa salvação.
Eu, como ministro, como evangélico, como pastor, como apóstolo, sei o que for, eu não tenho essa autoridade de condenar uma pessoa, de sentenciar uma pessoa, desde quando eu tenho a certeza de que um dia também eu vou ser sentenciado. O livro de Mateus, capítulo 7, vai trazer muitos relatos de Jesus falando que é bom que a gente não venha julgar para que não venhamos ser julgado, que é bom que a gente não venha medir para que nós também não sejamos medidos, porque da medida que medimos, assim também vamos ser medidos. E cadê aí agora o amor dos evangélicos? Porque todo evangelho que está fora desta palavra, não está enquadrado nela, não tem vínculo com Jesus, não tem vínculo com Deus, está com os antepassados, como aquele povo lá que rejeitou a Cristo, os sacerdotes, Caifás, outros e outros. Por quê? Porque quando Jesus falava a verdade, nenhum deles gostava. O que é que está acontecendo com a igreja de Cristo? Que se diz ser igreja de Cristo? Hein? Você tem que ler a palavra com atenção, porque todo culto ele é racional. Nós temos que raciocinar, nós temos que pensar. Aqui Jesus ele é enviado para a cruz através de um ladrão, porque naquela época tinha essa situação deles que liberava um e soltava outro. Preferiu liberar Barrabás, um condenado à morte já. Você vê que quando Jesus ele está no controle, onde a morte está, Jesus chega à vida. Jesus chegou ali, houve vida para Barrabás e uma oportunidade para ele mudar de vida. E quando Jesus chega na cruz para ser crucificado, agora a vida eterna para aquele homem que ia ser também crucificado junto com Cristo. Um ladrão. Diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Barrabás cá tem a oportunidade de quê? Na vida terrestre, para poder mudar de vida. Então quem sou eu, quem é você, para não permitirmos que uma pessoa possa ter uma oportunidade, que ele seja corrupto, que ele seja ladrão, que ele seja, como é mesmo, afeminado, o que for, que ele tenha a crença dele diferente. Quem sou eu e quem é você? Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para viver a verdade. E eu quero falar com você que vai ouvir essa mensagem. Pessoas que estão se sentindo muito ofendida por causa de muitos evangélicos que tomaram iniciativas incorretas diante dos olhos de Deus, que Deus não outorgou. Eu quero falar com você que Jesus, ele te ama, Jesus, ele quer salvar a tua vida, ele quer te transformar, ele quer te libertar. E nem todos são iguais, segundo as situações que estão acontecendo no Brasil, e todo mundo expressa, os evangélicos, não é todos. Existe algumas pessoas infiltradas nesse meio, porque existiu também no meio de Cristo. Observe que quando Jesus está ensinando para o povo, os escribas e fariseus falam, acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Hein? Jesus diz para eles assim, vocês são filhos de Abraão? São. Porque um filho tem a característica do pai. Como é que vocês são filhos de Abraão, mas não faz o que Abraão fez? Você está entendendo? Todos os cristãos que se comportaram mal e não procuraram vigiar,
não tem característica de Deus. Você pode falar dele, das maravilhas que ele faz, de tudo, mas você não teve as características e nem tem dele. Você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Porque aqui, através de um ladrão, Jesus vai para ser crucificado. E esse ladrão que ia ser crucificado, ia ser morto, teve uma segunda oportunidade de vida, para mudar de vida. Eu não sei o que sucedeu com Barrabás, se ele mudou de vida, se converteu ou não. E Jesus mostra que a vida está em primeiro lugar. Porque sabemos que aqui na terra estamos de passagem, mas a vida está em primeiro lugar. E agora, quando ele vai ser crucificado, ele salva um homem que está condenado a ir para o inferno. Se nós formos olharmos sobre a palavra, Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já o outro não posso responder. Por quê? Porque o outro teve um comportamento errado, julgando Jesus, se levantando contra Jesus. Mas o de cá não reconhece o erro, pediu o seu perdão, e Jesus concedeu a ele uma segunda oportunidade. Então também, hoje em dia, assim, cuidado. Nem tudo que você pensa que é. E aquilo que você acha que não é, aí é que é. Você está entendendo? Entenda a mensagem. Nunca mais, a igreja, faça o que muitos de vocês fizeram. Peça perdão a Deus. Peça perdão ao povo de coração. Porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Cuidado com os conselhos. O filho de Salomão não ouviu um bom conselho, foi ouvir o mal, sofreu consequências. Então você conhece a palavra, você prega, você ministra ela. E agora parecendo até que você não entende. Então vamos vigiarmos. Esta é a mensagem que eu tenho. O verdadeiro cristão não se conhece por estar dentro de um templo, apesar que tem que ir congregar ouvir a palavra. Não se conhece por estar ouvindo louvores, mas temos que ouvir que serve de edificação para nossas vidas. Não se conhece por estar com a Bíblia embaixo do braço, mas a Bíblia é a nossa bússola, é que nos instrui o caminho, tem que usá-la. Não se conhece pelas vestes, mas precisa se vestir bem por causa da tua identidade. Entendo tudo isso. Mas se conhece, o cristão é pelos seus comportamentos. Então, pare um pouco, reflita o que você fez, igreja. Reflita e peça perdão a Deus. Peça perdão à nação. Reconheça o erro, porque o princípio de toda sabedoria é nós reconhecermos o nosso erro. Então, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente e te guarde a cada dia, a cada momento. E conceda-lhe a oportunidade para que você possa entrar na glória. Para que nós, melhor dizer assim, para que nós possamos entrar na glória. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, Deus Criador do céu e da terra, neste momento, Deus, eu quero apresentar a vida dos teus filhos, de tuas filhas, em tuas mãos, Senhor. Independentemente, Senhor, de país, meu Deus, onde quer que se encontre uma vida neste planeta Terra, meu Deus, guarda ele, livra, protege de todo mal e repreenda, Senhor, todo mal contra a vida desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tira toda a mágoa do coração da tua nação, meu Deus. Se alguém, meu Deus, foi machucado, foi ofendido, visita esta vida neste momento, meu Deus.
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, liberta a vida, meu Deus, da liderança do nosso país, de todos os países, meu Deus. Transforma a vida deles, porque a tua palavra, meu Deus, diz no livro de 1 Timóteo, a 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 2, que nós devemos orar por reis, rainha, príncipe, princesa, para que possamos ter uma vida sossegada. Ó, meu Deus, dai graça, dai força, dai vigor ao teu povo, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, e nos fortalece. Eu te peço isso, Deus, na certeza e crendo na vitória, que tudo quanto irá se suceder ou se realizar em nossas vidas vai ser para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe e até uma próxima, se assim o nosso Eterno nos conceder. Paz e graça. Shalom.